Hoje você vai acompanhar matérias e entrevistas sobre as gorduras que existem nos alimentos. Você sabe para o que serve cada uma? E qual é a que faz bem para o organismo? Você sabe por que Joinville é também considerado como a cidade das bicicletas? Veja dicas de como deixar o cabelo mais brilhoso. Isso tudo e muito mais. Você não pode perder. É a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Galon Pré-moldados. Excelência em estacas pré-moldadas pré-tendidas. Reino das Flores. Decorações para festas e eventos. E Kodachi Sushi Bar. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vou começar essa edição falando de um assunto que está no seu dia a dia. Quando você vai ao supermercado, você presta atenção nas gorduras que existem em cada alimento? Sabe qual é a melhor para o seu organismo e qual é a que se deve reduzir a quantidade? Saiba disso tudo agora no quadro Saúde em Alerta. Os alimentos, tanto os naturais como os processados, podem conter vários tipos de gordura. Alguns tipos têm efeito positivo à saúde, aumentando o HDL, que é o colesterol bom, enquanto outros podem ser prejudiciais, aumentando o nível de LDL, o colesterol ruim. Mesmo os tipos de gordura benéfica devem ser consumidos com moderação, pois qualquer tipo de gordura contém mais calorias do que as proteínas e carboidratos. Quais são as gorduras que existem hoje no mercado? Normalmente nós encontramos as gorduras saturadas, as insaturadas, que são divididas em poli e monossaturadas, e as gorduras trans. As gorduras nos fornecem energia e algumas ainda podem contribuir para a manutenção da saúde do coração. Isso quer dizer que precisamos estar atentos sobre a quantidade e os tipos de gordura que consumimos. A gordura saturada é uma gordura proveniente de origem animal, então nós vamos encontrar nas carnes, nos leites, nos ovos, né? Então o ideal é que a gente consuma moderadamente, não deveria ultrapassar muito mais de 7 a 10% da quantidade diária, né? Ela, numa quantidade adequada, vai ser benéfica, porque o nosso corpo também precisa de um pouco dessa gordura. Agora, quem consome exageradamente pode ter, possibilita aí o desenvolvimento de um problema cardiovascular, uma elevação exagerada, por exemplo, do colesterol também. As gorduras insaturadas, elas são provenientes de origem vegetal, então elas são divididas entre poli e monossaturadas. Essa divisão acontece só por ligações, só a parte química, né? Ligações químicas que acontecem, mas ambas são bem saudáveis. Então assim, nós vamos encontrar nos azeites, nas castanhas, no abacate, nos peixes gordurosos, especialmente peixes como a sardinha e o salmão, tem uma quantidade significativa. É uma gordura que é anti-inflamatória, então se nós soubermos utilizarmos, existem até as cápsulas de ômega 3, que tem o óleo de peixe, ou óleo da linhaça, ou da chia, vai inclusive ajudar a baixar os níveis de colesterol e até facilitar uma perda de peso por facilitar o processo anti-inflamatório. Gorduras trans não são gorduras naturais, são gorduras fabricadas na indústria. Então, se nós pudermos evitar essa, nós não deveríamos consumir nada, porque ela vai fazer alteração da permeabilidade seletiva da membrana. Quer dizer, o corpo, quando chega no nosso organismo, ele não reconhece e o corpo pode ter dificuldade de selecionar o que deve ou não absorver. Então, ela é uma gordura que a gente encontra em biscoitos recheados, em wafers. As margarinas, muitas vezes, vêm com informação de 0% de gordura trans, mas tem gordura vegetal hidrogenada, que é o mesmo princípio da gordura trans, então faz tão mal quanto. E qual que é o consumo máximo das gorduras em geral por dia?
O ideal é que não ultrapassássemos muito de 30% até 35% do total de calorias do dia na forma de gordura. Claro que essa quantidade deveria ser de gordura saturada e insaturada, dividida entre as polis e as monossaturadas. O ideal é que da gordura trans a gente não utilizasse nenhuma quantidade diária, que fosse 0%. E qual que é a diferença entre a gordura boa e a gordura ruim? A gordura boa, ela vai alimentar, ela vai ter poder antioxidante, como é o caso, por exemplo, do óleo de coco, do azeite de oliva, podem facilitar baixar os níveis de colesterol ruim. Já a gordura ruim em excesso, ela pode trazer um problema cardiovascular, pode parar em alguma artéria, causando um ateroma e pode ser um problema de saúde, principalmente relacionado à parte de coração. Independente da gordura que seja boa ou ruim, é importante prestar atenção no consumo, né, que se tem por dia dessa gordura. Isso, porque tudo que é bom no excesso pode não ser tão interessante. Então, o ideal é que nós usássemos assim as gorduras na forma das castanhas, em lanches, os azeites para temperar as saladas, na hora de almoço e jantar uma fonte de proteína, uma carne, que daí nós vamos ter um pouco de cada gordura ao longo do dia. O que vai fechar é essa quantidade de 25% a 30% diário, sem exagerar em nenhuma delas. E para emagrecer, assim, as pessoas costumam perguntar, né, qual que é a gordura que ajuda e qual que é a gordura que não ajuda para emagrecer? Uma gordura, por exemplo, de uma fritura não vai ajudar em nada. Então, uma batata frita ou algum outro alimento frito não vai contribuir. É o tipo de gordura que vai fazer depósito, vai facilitar o ganho de peso. Agora, uma gordura como o óleo de coco já é uma gordura que é interessante, porque ele faz lipólise. O que é isso? Ele faz a quebra da gordura e joga essa gordura na corrente sanguínea. Só que se não tiver atividade física associada, não facilita a queima. Então, ele já adianta o processo, joga a gordura quebrada na corrente sanguínea, só que precisa ter o exercício físico para queimar. Não é interessante o óleo de coco para quem não pratica nenhum tipo de atividade física ou para quem tem problema de fígado. Daí, nessa situação, tem que avaliar o caso para ver se é interessante, mas ele ajudaria na perda de peso. E como saber disso tudo assim na hora de chegar aqui na Empório, por exemplo, ou em outra loja, assim, como que as pessoas podem saber qual tipo de gordura é melhor para ela, qual que ela pode consumir para determinado tipo de pessoa? Normalmente, quando o cliente chega aqui e quer utilizar, eu faço algumas perguntas para ver se é interessante, por exemplo, indicar o óleo de coco em determinadas situações. Tem coisas que a gente consegue dar uma orientada aqui, tem coisa que depende de uma avaliação mais completa. Quem, por exemplo, nunca fez o exame de fígado, às vezes está sobrepeso, então tem uma indicação que pode ter um problema de fígado associado, o ideal é que procure orientação nutricional com exames, que sejam solicitados exames, para avaliar se tem algum problema ou não e se é possível não utilizar. Por isso que é importante ter uma nutricionista na loja e poder ter essa informação, né? Sim, com certeza. A gente consegue ajudar bastante gente que procura informação. A gente só não consegue ir muito além, porque aqui eu não peço exames, eu não faço exatamente uma consulta, mas o que é possível de a gente coletar de informação para indicar um produto mais interessante para aquela situação, a gente faz. Quais são as dicas para quem quer equilibrar as gorduras no organismo? O ideal é que assim, nós não consumamos demais em determinadas situações. Por exemplo, no almoço de domingo, muitas vezes tem muito churrasco, aí vem os petiscos, linguiça. Quem exagerar vai desequilibrar. O ideal é que tenha uma salada com azeite de oliva e uma fonte de proteína, que deve ter um pouco de gordura insaturada e gordura saturada. Num café da manhã pode ter um ovo, por exemplo, um óleo de coco num pão, uma manteiga, que as manteigas elas também são gorduras boas, né? Saturadas, mas são gorduras que não tem um prejuízo na hora que a gente aquece. Então o ideal é que a gente divida isso ao longo do dia, mas vai depender um pouco da rotina de cada um e do exercício físico também que ela desenvolve. Obrigada, Vera. Se você ficou ainda com alguma dúvida, você pode vir até aqui na Empório Produtos Naturais e conhecer e visitar e também falar com a nutricionista aqui da loja. Vera, qual que é o endereço e telefone? Na Rua do Príncipe, 777, o fone é 3422-6017. Então é isso aí, venha até aqui na Empório Produtos Naturais. Resumindo, quanto à sua natureza química, popularmente são classificadas em 3 grupos principais, que são as gorduras insaturadas, são as gorduras líquidas à temperatura ambiente, presentes principalmente nos vegetais. São importantes porque ajudam a reduzir o colesterol ruim,
Além disso, possuem importante papel na redução da pressão arterial. São encontradas no azeite de oliva, por exemplo. As gorduras saturadas, que são as gorduras de origem animal, são encontradas principalmente nas carnes vermelhas e brancas, leite e derivados. Como principais efeitos, aumentam o colesterol ruim, aumentando os riscos de doenças do coração. O ideal é não exagerar. Já as gorduras trans, que são os alimentos industrializados, são produzidas através de processos químicos e industriais, encontrados em biscoitos, salgadinhos, sorvetes, batatas fritas e são extremamente prejudiciais, pois além de aumentarem o colesterol ruim, diminuem o colesterol bom. Agora eu quero saber da sua saúde nos fios de cabelo. Você cuida direito? Seu cabelo está bonito, macio e brilhoso? Quer deixar ainda mais? Então assista essas dicas no quadro Beleza em Foco. Hidratar os cabelos faz toda a diferença. Eles ficam brilhantes, sedosos e reduz o frizz. A dúvida só aparece na hora de escolher o tipo de tratamento. Quando optar por uma tradicional hidratação ou marcar uma cauterização? Quer saber a diferença? Assista agora! Luiz, eu queria que você falasse então qual que é a diferença entre hidratação e cauterização. A hidratação, na verdade, Carol, hidratação você vai estar repondo, nutrientes como massa capilar, aquelas nutrientes que o cabelo perde do teu dia a dia. A cauterização, ela está repondo a queratina necessária para a reconstrução do fio em si. Então, hidratação com cauterização, os dois juntos, ele faz uma combinação boa, entende? Então, tu está hidratando com uma cauterização boa e passando a hidratação em cima para dar aquele... preenche o outro, na verdade, né? Então a cauterização é para quem realmente está precisando hidratar o cabelo, né? Quem precisa fazer cauterização são aquelas pessoas que fazem coloração, mechas, né? Queiram ou não, afinam o fio do cabelo. Então a cauterização ela vai estar repondo a queratina que está sendo perdida e a hidratação vai estar nutrindo e mantendo a cauterização, selada. Como que é o procedimento da cauterização? Passo a passo da cauterização ela assim, você vai lavar os seus cabelos, 2 mãos com shampoo anti-resíduo. Nela você vai aplicar a primeira mão de queratina, você vai tirar um pouco do excesso, 80% da água do cabelo, passa a queratina, faz a aplicação da chapinha, a 180 graus, você faz a aplicação mecha a mecha. Com isso você vai ter que passar um outro passo, que seria o segundo passo, onde você vai levar para o lavatório, vai enxaguar e finalizar com uma máscara, uma boa máscara para estar selando bem as cutículas do teu fio. Inclusive hoje eu fiz cauterização. Realmente o resultado a gente sente na hora, o resultado ele é imediato, né? Imediato, A pessoa que está com o cabelo danificado, ela já sente de princípio, A princípio ela já sente porque ela vê a maciez e o brilho, O cabelo fica mais sedoso, então tu tem olha como eu posso explicar, você vê a diferença, sabe, do fio. No pegar você já vê, até no escovar tudo você vê a diferença legal. E quanto tempo leva assim para as pessoas que estão em casa para saber? Quanto tempo elas vão reservar para ficar no salão para fazer a cauterização? Olha, o tempo é de 1 hora a 1h30, entende? Dependendo do comprimento do cabelo. Então, assim, no máximo 1h30 com o cabelo escovado, você já sai com o cabelo pronto e bonito do salão. E de quanto em quanto tempo deve fazer uma cauterização? A cauterização, se o cabelo está muito danificado, o ideal é fazer a cada 15 dias. Ou, se o cabelo está assim, maleavelmente, que eu acho que o meu cabelo está seco, você pode fazer a cada 45 dias, 30 a 45 dias no máximo. Mas nesse meio período, fazendo hidratações, Ou semanal, ou a cada 15 dias. Então qualquer pessoa pode fazer? Sim, não tem restrições, qualquer pessoa pode fazer. Pessoas com caspa, cabelo oleoso, é só deixar 2 centímetros da raiz sem problema algum. Então, para finalizar, assim, eu queria que você passasse as dicas finais para quem quer fazer cauterização. Olha, para quem quer fazer cauterização, eu acho que procurar um bom profissional, um salão legal, entende? Se quiser conhecer o nosso espaço aqui, como a Carol mesmo sabe, o espaço é bom, o cabelo fica macio, você está aqui, Só ligar, entrar em contato com a gente, agendar o seu horário, estamos aqui para atendê-los. Obrigada, Luiz. Então, venha você aqui na Estúdio M. Lopes conhecer, fazer a sua cauterização e verificar em resultado imediato um cabelo mais macio e mais brilhoso.
Obrigado, Luiz. Obrigado, Carol. Então, pessoal, gostou do resultado? O M. Lopes Cabeleireiro fica localizado aqui na rua Benjamin Constante, número 509, no América. O telefone é 3028-4105. Ligue, agende seu horário e venha conhecer nossos profissionais. A principal função da cauterização é recuperar a elasticidade do cabelo. Você vai sentir um resultado imediato. Se você ainda não fez, vale a pena conhecer este procedimento. Se já conhece, sempre é bom cuidar dos fios do cabelo. Afinal, o cabelo não deixa de ser o cartão de visita para cada um de vocês. Agora vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco não perca uma reportagem sobre o Museu das Bicicletas. Ou melhor, você sabe o porquê Joinville é considerado como a cidade das bicicletas? É daqui a pouco, não precisa nem sair da frente da televisão. Todos os caminhos podem levar para onde você quiser, mas são seus olhos que irão registrar tudo o que a lembrança irá guardar. Aprecie as maravilhas com que o mundo te presenteia. Fé, culturas, beleza, proteção, marcas do tempo, sabedoria, manifestações de amor. Ótica Vision, perfeição que dá na vista. Quando você pensa em um belo sorriso, você busca um profissional com experiência, confiabilidade, segurança e equipamentos modernos? Conheça o Dr. Renato Boni, mestre em implantes dentários e especialista em ortodontia. Acesse o site renatoboni.com.br e descubra um mundo incrível e moderno da odontologia. Rua 9 de Março, 737, fone 34333397. Ortoboni Odontologia. O cuidado com os pés é essencial para a saúde e a podologia está ao seu lado, promovendo educação e prevenção de problemas. Todo o trabalho é feito com seriedade, qualidade e carinho com a saúde dos seus pés. É realizada avaliação dos pés e calçados, corte técnico das unhas, calos, entre outros. Especialmente para diabéticos, idosos e gestantes. Equipamentos de ponta para seu conforto e segurança. Tudo em um ambiente agradável. Estamos de volta e agora que você vai saber o porquê Joinville é considerado como a cidade das bicicletas. Você sabe? Acompanhe agora no quadro Música, Cultura e Arte. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que Joinville é considerado a cidade das bicicletas. Mas sabe o motivo? Conhece o Museu da Bicicleta da cidade? Sabe que existe apenas 7 museus com acervo de bicicletas no mundo inteiro? Você vai se surpreender com esta reportagem. Assista agora. Vamos gravar agora aqui uma matéria sobre o Museu das Bicicletas aqui na nossa cidade. Ouva só um pouquinho que é anexo aqui à estação ferroviária. Daqui 5 segundos nós tivemos uma informação que está vindo um trem já, está vindo buzinando. Então nós vamos esperar um pouquinho, esperar o trem passar para depois começar a nossa matéria. Agora sim já passou o trem, agora a gente vai começar a nossa matéria. Vamos lá? Muito bem, nós estamos diretamente aqui do Museu da Bicicleta na nossa cidade. E nós fomos às ruas também perguntar para as pessoas se elas sabem por que Joinville é chamado da cidade de bicicleta. Você sabe? Pois é, nós viemos às ruas e também algumas pessoas que estão aqui no museu. Vamos lá, você sabe por que Joinville é chamado da cidade das bicicletas? A gente chegou aqui em Joinville na década de 70. Eu acho que é chamado cidade da bicicleta porque na verdade existia muita bicicleta em Joinville, era um trânsito tremendo de bicicleta, né? Então com o tempo foi decaindo. Você sabe por que Joinville é a cidade das bicicletas? Não. Não sabe? Não. Também não. Mora aqui há quanto tempo? Há 8 anos. 8 é você? Há 17. E não sabem por que Joinville é a cidade das bicicletas. Ok, vocês andam bastante de bicicleta? Eu ando. Anda bastante. É bom para a qualidade de vida? Sim.
Estamos aqui com o seu Walter, então, ele que é o organizador aqui, o responsável pelo Museu da Bicicleta. Seu Walter, você é apaixonado por bicicleta assim desde quando? Na realidade foi com 6 anos de idade que eu tive a minha primeira sensação de liberdade. E essa sensação de liberdade foi exatamente quando eu pedalei a minha primeira bicicleta e eu descobri que o meu bairro era um mundo, ele era gigantesco. De lá para cá eu nunca mais deixei de ter bicicleta na vida. E a bicicleta, assim, te ajudou na qualidade de vida? Ela ajuda na qualidade de vida, a bicicleta? Isso é inquestionável, né? A bicicleta, ela reúne, como se costuma dizer, tudo de bom, né? Porque não provoca nenhum tipo de poluição, seja ela sonora, seja ela visual ou por emissão de gás. Extremamente positiva e benéfica pela saúde, porque você pratica pedalando a bicicleta, exercício aeróbico, musculatura inferior e também fortalecimento dos ombros, né? Então a bicicleta é o único veículo que nós temos no mundo que não é contraindicado. Assim, você acha que ainda Joinville pode ser chamado de cidade das bicicletas? Sem nenhuma dúvida, foi e é a cidade das bicicletas. Só para vocês terem uma ideia, em 1897 nós temos o primeiro registro de uma bicicleta registrada aqui em Joinville. Cada domicílio de Joinville hoje, isso é uma pesquisa, existem até 4 bicicletas. E Joinville, ainda há pouco conversando com o Vladimir Constante, que é o diretor-presidente do IPURG, tem hoje 135 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas implantadas. Então, isso só reforça que Joinville continua e será sempre a cidade das bicicletas. Um outro detalhe, 11,5% dos deslocamentos diários da cidade, vou repetir, 11,5% dos deslocamentos diários que acontecem na cidade são feitos através da bicicleta. E assim, falando já sobre isso, por que Joinville foi chamado e é chamado cidade das bicicletas? Exatamente por causa desse número fantástico, né? Quando nos anos 60 Joinville ficou nacionalmente conhecida como a cidade das bicicletas, nós tínhamos aqui uma pesquisa que revelou que Joinville tinha uma bicicleta para cada 2 habitantes, né? É um número que se mantém, talvez até não se fez uma pesquisa recente ainda, mas dado esse número de 4 bicicletas por domicílio, é muito provável até que isso tenha baixado ainda, mas é um número excelente, uma bicicleta por cada 2 habitantes. O Museu da Bicicleta em nossa cidade é o único do gênero em toda a América do Sul, tendo somente 7 em todo o mundo. Eu imagino quanta história deve ter passado em volta de todas essas bicicletas que estão aqui, mas especificamente dessa daqui, ó, que foi usada na guerra pelo exército suíço. Esse modelo é de 1942, mas o exército suíço adota a bicicleta desde 1905 já. Olha só essa bicicleta, que interessante. A bicicleta mais antiga aqui no museu é essa daqui, de procedência italiana, do ano de 1907. Bem conservada até hoje. Você pode perceber que alguns modelos ainda copiam essa. O Kleber está mostrando que tem muitos modelos que ainda copiam essa bicicleta hoje. Você pode ver que houve tecnologias, mas não sai desse modelo aqui, ó. Tinha esticador de correntes, pedalzinho, tudo certinho ali, ó. E o pessoal ainda copia. Isso que é bastante interessante. Então aí, o modelo mais antigo aqui do museu. A bicicleta dá de se aproveitar de vários jeitos. O artista Israel Nicolau, ele cria a bicicleta, inventa os próprios modelos. Olha só, dá uma olhada nelas aqui, ó, com argolas, tem com porcas de parafuso, tem com o ferro de construção, vários modelos que ele mesmo cria. Quantas peças tem aqui, assim, mais ou menos no museu, assim? Em termos de bicicleta, porque todos os museus da Fundação Cultural de Joinville, né, estão dentro da legislação de acessibilidade, né, que é franquear os espaços públicos a todo e qualquer cidadão. Então,
nós temos que deixar espaço, por exemplo, né, se vier um cadeirante, ou que acontece muito nos finais de semana, que são famílias, aí vem um casal empurrando um bebê, né, uma criança dentro de um carrinho, eles precisam circular. Então nós demos uma restringida, né, um pouquinho no acervo em relação a isso, e bicicletas, nós temos expostas aqui 94 bicicletas de vários anos, procedências e modelos. E como que vocês fazem assim para ter todas essas relíquias, essas bicicletas? É incrível, essas obras de arte também que tem aqui de vários artistas. Como é que faz para ter aqui? É assim, ó, o que nos diferencia dos 7 museus de bicicletas que existem no mundo, são só 7, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, mas uma revista especializada que nos trouxe essa informação. O que nos diferencia dos demais é exatamente isso. O acervo do Museu da Bicicleta, ele está relacionado a tudo o que diz a bicicleta. Então o veículo em si, que nós temos aqui, objetos de arte, né? Por exemplo, essa parede grafitada, coleção de fotografias, catálogos, folhetos, cartazes, miniaturas. Quando você soma tudo isso aí, nós temos um acervo de 16 mil peças. Esse acervo, na realidade, ele foi coletado aí ao longo de 30 anos, né? Eu comecei essa coleção há 30 anos atrás, e para chegar a esse volume, mas principalmente a questão da qualidade, que é a nossa grande preocupação, né? Além do que, a gente tem dentro do museu uma oficina. Isso é um fato raro em qualquer museu, porque geralmente aquilo que tá feio, tá ruim, se deixa numa coisa chamada reserva técnica. E aqui nós temos inclusive a experiência com as escolas que vêm aqui, e nós estamos, por exemplo, fazendo uma intervenção que nos dá a possibilidade de interagir com as escolas e explicar, por exemplo, para os alunos o que é a restauração, o que significa, em que momento nós estamos, ou em que fase dessa restauração, o que deixa a coisa assim bastante didática também. E qual foi a mais difícil assim de trazer para cá? Que mais assim foi difícil para conseguir e tal? Complicada essa pergunta. Na realidade, o que dá para dizer para vocês é o seguinte: cada bicicleta exposta aqui no museu, ela tem uma história. E essa história nós começamos a contar num livro que nós estamos escrevendo, chamado Museu da Bicicleta, uma visão do acervo, que ainda infelizmente não tem data para estar pronto. Nós estamos exatamente contando essas histórias. Cada bicicleta dessa aqui, ela tem uma história de vida. E assim, por exemplo, se eu tenho uma bicicleta antiga em casa e quero trazer para o museu, tem como? Tem como eu conversar? Como é que é? Tem sim, é só entrar em contato com a gente aqui no museu, pode vir pessoalmente, né? Nós estamos à disposição, ou pode, por exemplo, entrar em contato com a gente através do telefone celular 99840963. Se quiserem usar a internet, val.bustos@hotmail.com, val.bustos@hotmail.com, e nós estamos aí à disposição para estar conversando e estar recebendo a visita de todos, que é o que nós gostaríamos e gostamos que aconteça. Então é isso aí, você que foi seu voto responsável pelo museu aqui da nossa cidade. E é isso aí, aproveite a bicicleta é um veículo, né, querendo ou não, assim, muito agradável, muito bom, como ele disse, o ventinho é gostoso. Então aproveite, se você não tem, alugue, empreste, porque a bicicleta sim é qualidade de vida. Carol, é com você no estúdio. Obrigada, Geiseriel. Lembrando que hoje, dia 18, é o Dia Internacional dos Museus. Vamos valorizar mais estes tipos de cultura. Se você for para outro país, como a Europa, por exemplo, verá quão magnífico é visitar um museu com suas histórias. Imagina se dessemos o mesmo valor aqui na cidade e construíssemos verdadeiros pontos turísticos para a cidade? Visite os museus da sua cidade e divulgue mais. Bom, essa edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. Quero agradecer a sua companhia e no próximo domingo não perca a entrevista com o ator Paulo Silvino. Você provavelmente já deve conhecer ele, aquele famoso Severino. Assista também uma reportagem sobre TRX. Quer saber o que é? Isso tudo e muito mais, espero você no domingo às 14h30. Até lá! Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento Galum Pré-Moldados.
excelência em estacas pré-moldadas pré-tendidas. Reino das Flores, decorações para festas e eventos. E Kodachi Sushi Bar,